Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós somos o grupo Pé na Tela e hoje vamos falar sobre um livro impactante e necessário, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esta obra toca em temas profundos: luto, identidade, racismo, relações familiares e, sobretudo, a violência policial contra a população negra no Brasil. Não estamos aqui apenas para resumir um romance, estamos aqui para provocar reflexão. A história de Pedro, que perde o pai em uma abordagem violenta de seguranças, não é só ficção, é uma representação de muitas vidas reais interrompidas pelo preconceito. E quando a literatura aborda esse tipo de violência, ela não apenas denuncia, ela exige que a gente ouça, sinta, se posicione. Ao longo dos próximos minutos, vamos entender como o avesso da pele dá rosto, nome e história aos corpos que tantas vezes viram apenas estatística. Quando a gente começa a ler O Avesso da Pele, logo percebe que a Martin Henrique não é só um evento da trama, é o ponto de ruptura de uma história que se constrói sobre exclusão, dor e tentativa de pertencimento. Henrique era professor, negro, intelectual, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, foi assassinado por seguranças. A pergunta que ecoa é: por que ele morreu? E mais que isso, por que ele foi visto como uma ameaça antes mesmo de falar qualquer coisa? O livro escancara como racismo estrutural o olhar social. Um homem negro entra em um espaço e de repente se torna suspeito. Isso diz mais sobre a sociedade do que sobre ele. E o importante é entender que Henrique não morre por estar no lugar errado e na hora errada. Ele morre por ser quem é. E num país que condiciona a cor da pele e a criminalidade. Isso não é acidental, é sistemático. A violência policial aqui é um sintoma visível de um racismo que é invisível para muitos, mas é letal para alguns. E o mais cruel é a morte, que a morte dele tipo não gerou comoção, não virou manchete nacional, porque o corpo negro nesse sistema já está marcado pela descartabilidade, vamos assim dizer. A gente leu o livro e se pergunta quantos Henriques já não existiram e a gente não ficou sabendo. Uma figura paterna. Ele perde uma referência de pertencimento, um guia para entender o que significa ser negro em um país que executa a sua etnia, né? E é nesse vazio que começa uma jornada. O Pedro ele não tá só tentando entender quem matou o pai dele, mas porque o pai dele foi morto. Ele não sofre só a perda do pai, ele herda um trauma, né, na vida dele. E isso é muito presente no livro, né? A dor do Pedro não é só emocional, é uma dor política que ele carrega. Ele fala, né, que ele não consegue apenas chorar. Ele precisa entender o porquê que aquilo aconteceu. E aí, nisso, ele começa a escrever, a buscar memórias e a cavar no passado por que aquilo aconteceu com o pai dele. E esse processo leva o Pedro a mergulhar nas memórias dele, a costurar os fragmentos da infância, com as ausências, com os silêncios e com os traumas que ele herdou na vida dele. E é importante salientar que a identidade negra aqui é construída na dor, né? Mas também na reflexão, no caso, né? O luto dele se transformou em uma busca por si mesmo. A violência policial, já, nesse ponto, não é um ato externo só. Ela invade a vida do Pedro e acaba moldando seus medos, seus gestos, sua raiva e sua escrita. A identidade do protagonista é atravessada pela opressão, né? Mas também pela tentativa que ele tem de resistir a ela. Mas essa tentativa aparece quando ele decide contar a história do pai, né? Como uma forma de devolver a ele a dignidade que lhe foi arrancada. E já nesse segundo bloco, né, do livro, ele mostra que a violência policial deixou marcas invisíveis nele, mas que são permanentes, né? Que atuou no psicológico dele, no simbólico, no afetivo, né? E ela meio que ensina ele a se calar na sociedade. E aí o Pedro, escrevendo, né? E ele recusa esse ensinamento e diz que a gente não, a gente tem história, a gente tem voz e a gente não pode ser apagado numa sociedade racista como a gente vive, né? E aí por isso que ele começa a escrever sobre esse tema. E aí o luto do Pedro vira um tipo de investigação, mas não é uma investigação policial, é existencial, que ele se pergunta quem foi meu pai, além do que disseram que ele era. E o mais bonito é que enquanto Pedro reconstrói Henrique, ele também começa a se reconstruir. Que aí isso é bem importante, que ele começa a fazer uma reconstrução pessoal e começa a entender por que tudo aquilo acontecia com ele. Todos aqueles casos de racismo e tudo. E é como se ele dissesse: me deixaram sem respostas, então vou ter que criar as minhas. Isso mostra o poder da narrativa. Escrever nesse caso não é só contar o que aconteceu, é recusar o silêncio, é impedir que a violência apague de vez a existência de Henrique. E é curioso como o Tenório escreve isso, né? O texto é fragmentado, meio confessional, quase como se o livro inteiro fosse um grito engasgado.
Mas esse grito que o Pedro solta é o mesmo de tantos jovens negros na sociedade. Que é um grito por identidade, por verdade e por justiça. O racismo estrutural se demonstra muito mais perverso quando observamos o fato que não afeta apenas os jovens. Muitas pessoas são afetadas por causa desse racismo, que são julgadas apenas pela aparência ou pela forma que se expressam, pela forma que se vestem. E é muito presente nos textos do Pedro como podemos falar, a certa crítica que ele tem sobre esse assunto, por causa que, obviamente, é, é inadmissível que em uma sociedade atual ainda temos, tipo, todo esse estereótipo doentio de que um negro, ele não é confiável, ou um negro, esse negro periférico deve ser traficante, etc, etc. Então, a morte do pai demonstra ser um acontecimento que afeta muito mais a vida do Pedro do que realmente parece, por causa que muitos jovens negros, eles infelizmente não têm a presença de um pai, e isso é tipo assim, basicamente, infelizmente não deveria ser, mas demonstra ser algo comum na sociedade, incorreto, porém comum. Porém, a diferença é que para Pedro não foi como se ele nunca tivesse um pai. Foi um arrancado dele. Uma parte dele que se foi. Então, quando nós observamos por esse lado, podemos perceber que é muito mais profundo, pode ser muito mais doloroso para ele, porque é o sentimento de algo sendo arrancado de ti. E isso é algo extremamente prejudicial à cabeça, prejudicial às pessoas, tornam elas diferentes. E o Pedro se torna diferente depois desse fato. E a ficção de Tenório quase que nem dá para chamar de uma ficção, por causa que ela é, cara, cirúrgica. Essa é a palavra, cirúrgica, em todos os aspectos de como um negro se sente em relação a como se veste, sua aparência, o seu desenvolvimento como pessoa, a todos os problemas que enfrenta, além de vir de uma pobreza, vir de uma desvantagem social, obviamente, que é pela cor da pele, que não deveria ser, mas óbvio que é, por todos os fatores que já vimos, o fator cultural, o fator histórico e toda a branquitude que tem, querendo ou não, tem culpa nisso, mas é tipo uma ficção realmente muito que tem muitos aprendizados, que nos demonstra tipo muitas dores, mas ao mesmo tempo demonstra a verdade e algo que pode ser de algum valor para jovens em desenvolvimento e etc. Ao mesmo tempo que é extremamente lamentável a forma de que o pai do Pedro é morto, nos passa um sentimento ao mesmo tempo, de força do Pedro. E podemos ter também um certo orgulho de como ele protesta, de como, por exemplo, vocês tentaram matar a história dele, mas eu vou contá-la. E isso é algo extremamente magnífico, porque legado, acho que é uma boa palavra que podemos definir, que prosseguir o legado do pai e, tipo, ajudar tantas pessoas através da letra, da palavra, é algo que torna essa ficção tão real. É algo que torna essa ficção tão pura aos olhos de quem lê. Bem, a essa altura a gente já entendeu que o que aconteceu com o Henrique não é só uma tragédia pessoal. O Jefferson Tenório escreve um romance, mas o que a gente lê é quase um espelho. É como se ele pegasse a realidade do Brasil e condensasse numa história íntima, dolorosa, mas também coletiva. Isso me fez pensar. Será que a gente consegue separar o que é ficção do que é real? Quando a literatura tá tão impregnada de verdade?
Bem, vamos por parte. Porque quando a gente ouve que Henrique foi morto por segurança sem nenhuma justificativa concreta, isso parece um enredo de ficção. Até a gente lembrar que casos assim acontecem o tempo todo. Olha, é só lembrar do João Pedro de Ágata, de Genivaldo. Pessoas negras que perdem a vida de forma tão brutal e sem ações de segurança pública, muitas vezes sem chance de defesa. E o livro nos mostra que essas histórias são, tipo, não são exceção, são parte de uma lógica. Que tipo de lógica é essa? É uma lógica racista. É o racismo estrutural em funcionamento. Tenório não precisa inventar nada mirabolante ou algo do tipo. Ele só mostra a realidade com uma mais crua honestidade. A literatura, nesse caso, funciona como literalmente um espelho, mas também como uma denúncia. Pedro, ao narrar a vida e a morte do pai, ele está contando a história de milhares de brasileiros que foram silenciados e a gente, como leitor ou ouvinte, não pode sair ileso disso. Bem, a violência que matou o Henrique não terminou, tipo, com o último suspiro dele. Ela continuou. Ela entrou em Pedro. E isso é que a gente precisa entender. Quando o Estado, a polícia ou qualquer braço do sistema mata um corpo negro, ele não tá só matando uma pessoa. Ele mata histórias, mata futuros, mata vínculos. Pedro não só perdeu o pai, ele perdeu o chão, ele perdeu a ideia de segurança, de justiça, de normalidade. Como se disse, isso também pode acontecer comigo, com qualquer um que tenha a minha pele. O luto do Pedro não é um luto privado, é um coletivo, é histórico. É um luto que já vem cansado e que se repete geração após geração. E mesmo assim, Pedro escolheu lembrar. Ele escolhe escrever. Ele escolhe recolher os pedaços da memória e dizer: meu pai existiu, meu pai era alguém e vocês não vão apagar isso. É interessante como o livro mostra que a violência não se resume ao momento da abordagem, ela se estende, ela se arrasta. Henrique é apagado socialmente, depois de morto, ele vira um suspeito. Isso é uma forma de matar a pessoa duas vezes. Primeiro fisicamente, depois simbolicamente. E aí entra a força de Pedro, ele se recusa a aceitar isso. Ele reconstrói o pai pelas palavras, dá voz, dá nome, ele dá dignidade. Isso, bem, isso pra mim é o momento mais potente do livro, porque mostra que resistir é também um ato de amor, que transforma dor em palavra, e também um ato de guerra. E se a gente como sociedade seguir fingindo que isso é uma história, só ficção, a gente vai continuar permitindo que outros Henriques sejam mortos por aí. E outros Pedros cresçam com essa dor enraizada no peito, tentando existir onde a existência negra é constantemente negada. E isso me fez pensar que ao contar essa história, o autor também não tá nos provocando. Tipo, vamos pensar. É como se ele te tivesse dizendo pra nós, olha aqui, leitor, isso é um caso isolado, isso é o Brasil, isso é o país que você vive, literatura vira assim, um ato político, uma forma de escancarar o que muitos fingem não ver. E sim, eu acho que o mais incômodo e também o mais poderoso é perceber que a violência descrita no livro é tão cotidiana, tão comum, que a gente até se acostumou a ouvir histórias como essas. A literatura vem justamente para quebrar esse costume, para nos desacomodar, para gritar por quem já não pode falar. E esse grito tem que ecoar em quem lê, quem escuta e quem vive nesse país e tem um mínimo de consciência. Pergunta: o que a gente faz com essa dor? O Pedro, dentro da narrativa, escolhe escrever. Ele escreve para não esquecer, escreve para devolver ao pai o que foi arrancado dele. E isso diz muito sobre a nossa responsabilidade como sociedade, né? Porque o racismo não é só um problema de quem sofre, é um problema de quem permite que ele continue acontecendo. O Pedro poderia ter ficado no luto, na dor solitária, mas ele decide transformar isso em uma memória ativa. Isso é muito forte, porque mostra que existe uma potência na resistência, que a lembrança pode ser também uma forma de justiça.
Quando a sociedade silencia, quem gritava vira ameaça, Pedro, bem, ele se recusa a silenciar e com isso ele se torna resistência. Tipo, é importante dizer que Tenório não oferece uma solução mágica, ele não idealiza um futuro. O livro termina com uma ferida ainda aberta, mas a ferida é mostrada com coragem, porque reconhecer que a dor é o primeiro passo para mudar. O livro nos convoca à empatia, mas não é uma empatia passiva, é uma empatia que pede ação, que exige um posicionamento. E depois de tudo isso fica a pergunta, o que a gente faz com essa dor? O Pedro, dentro da narrativa, escolhe escrever. Ele escreve pra não esquecer, escreve pra devolver ao pai o que foi arrancado dele. E, e isso diz muito sobre a nossa responsabilidade como sociedade, né? Porque o racismo não é só um problema de quem sofre, é um problema de quem permite que ele continue acontecendo. O Pedro poderia ter ficado no luto, na dor solitária, mas ele decide transformar isso em uma memória ativa. Isso é muito forte, porque mostra que existe uma potência na resistência, que a lembrança pode ser também uma forma de justiça. Quando a sociedade silencia, quem gritava vira ameaça, Pedro, bem, ele se recusa a silenciar e com isso ele se torna resistência. Tipo, é importante dizer que Tenório não oferece uma solução mágica, ele não idealiza um futuro. O livro termina com uma ferida ainda aberta, mas a ferida é mostrada com coragem, porque reconhecer que a dor é o primeiro passo para mudar. O livro nos convoca à empatia, mas não é uma empatia passiva, é uma empatia que pede ação, que exige um posicionamento. Isso não dá pra, tipo, fingir que não vimos, que a gente não vê. Depois que a gente leu o livro ou participa de uma conversa como essa, algo pode mudar dentro da gente. O Pedro diz no fim que escreve era uma forma de continuar vivo. E talvez que a gente escutar, refletir, agir também seja uma forma de manter a memória viva. E esse é o ponto tipo, de chegada. O Avesso da Pele não é só uma história sobre uma perda, é um pedido de responsabilidade. Como sociedade, a gente precisa parar de tratar a violência contra pessoas negras como uma fatalidade. É hora de assumir que existe um sistema genocida. E a literatura nos ajuda a ver isso com mais clareza. Mas ver não basta, a gente tem que agir. É por isso que a gente quis fazer isso, não só pro trabalho de português. Porque no fim das contas, o que o Pedro faz é um ato de resistência. Ele escreve. Escrever é resistir à tentativa de apagamento. Ele se recusa a aceitar que a história do pai vai ser esquecida ou distorcida. Não é só pra discutir, não é, tipo, só pra discutir um livro, é pra lembrar que a história ainda está acontecendo todo dia. Que a memória do Henrique e de tantos outros não se perca. Que o grito de Pedro seja também o nosso, às vezes. Às vezes não, que também seja o nosso. E só agradecer. Obrigado por estar com a gente. E é isso. O livro nos ensina a importância da memória. Porque não é lembrado, não é definido. Quando o Pedro escreve, ele transforma o luto em luta. Ele toma a dor nas mãos e a transforma em palavras. Isso a gente deve levar sempre.